Você é uma pessoa paciente? Quando as coisas não estão dando certo na sua vida, você tem paciência? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Nós vamos dar continuidade ao estudo da carta de Tiago. Já estamos caminhando para o final. Hoje nós vamos ver capítulo 5, versículo 7 ao versículo 11. Lembrando sempre que o intuito de Tiago nessa carta é que os cristãos demonstrassem um verdadeiro testemunho. Era a ideia de Tiago para que não ficasse uma religião somente doutrinária, mas houvesse uma religião na prática. Que não se iludissem com a ideia de se denominarem cristãos ou de frequentar a igreja, fazerem parte da igreja e na prática não vivenciarem. O que Tiago vai nos orientar aqui é que na nossa vida, em todo o tempo, nós devemos demonstrar a nossa fé no Senhor. E aí ele vai colocar diversas situações, e a principal delas que Tiago vai abordar, e agora aqui no capítulo 5 ele retoma esse princípio, é de que nós devemos demonstrar que nós somos cristãos em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades. Ser cristão quando tudo está bem é tranquilo. Quando a sua conta está em dia, quando a sua casa está tranquila, quando você está com saúde, quando a situação do país está tranquila, quando a sua igreja está tudo bem. É fácil ser cristão assim. Mas Tiago vai nos mostrar aqui, nós demonstramos de fato a nossa fé quando passamos por adversidades. Por quê? Quando passamos por adversidades, temos que ter alegria. Alegria não porque gostamos de sofrer, não é isso. Mas a alegria de saber que ao passarmos por as tribulações, a nossa fé pode ser fortalecida no Senhor. Ao passarmos por tribulações, nós podemos nos alegrar, porque podemos buscar cada vez mais do Senhor a sabedoria que Ele concede a cada um de nós, aqueles que pedem com fé, crendo que Ele é o Senhor da sabedoria, crendo que Ele de fato pode nos auxiliar quando passamos por meio de tribulação. Em tribulação, todos estão sujeitos a passar, seja pobre, seja rico. Ele vai abordar isso aqui novamente na questão do capítulo 5. E aí ele vai falar que nós só podemos adquirir sabedoria, alegria e fortalecer a nossa fé no Senhor se olharmos para a palavra de Deus. Não é um coach da vida, que tem o seu valor, dependendo do caso, mas não é o coach, não é um animador, não é você olhar para o seu interior e levantar o seu ego de, nossa, eu consigo. Não. É na palavra de Deus. E ao ponto que olhamos para as palavras e a praticamos, vivenciamos as palavras. De tal maneira que a nossa religião não é vã, não é inútil. A nossa religião é aquela que se preocupa com o próximo. A nossa religião é aquela que se preocupa com a santidade. Então, quando eu falo que eu sou um cristão, eu demonstro amor ao meu próximo e o amor ao meu Deus. Essa é a ideia que Tiago coloca. E ele vai colocar algumas situações práticas, por exemplo, amor ao próximo é como trata as pessoas. Tratando as pessoas de modo igual, sem diferença, sem tentar bajular alguém em detrimento de outra pessoa. Talvez se alguém tivesse uma situação financeira complicada, tentasse bajular alguém rico para adquirir alguma coisa daquela pessoa rica, ou buscando algum tipo de benefício dessa pessoa. Isso poderia estar acontecendo dentro da igreja, como o Tiago coloca aqui, e a gente sabe que isso infelizmente acontece em muitos lugares, em muitas igrejas. Acontece esse tipo de tratamento diferenciado para aqueles que têm condição financeira. E Tiago fala que não deve ser assim. Nossa fé deve ser demonstrada em obras de amor, de cuidado, e não de selecionar pessoas. Tiago também vai nos alertar de modo prático que cuidemos da nossa língua. Porque, principalmente quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós não
controlamos a língua. Nós começamos a falar das pessoas, falar mal dos outros, a falar mal das situações, falar mal do próprio Deus. A nossa língua, que deveria ser para bênção, se torna uma língua para maldição. E aí Tiago mais uma vez reforça: busquem sabedoria para controlar a língua de vocês, porque a língua é difícil de controlar. Peça ajuda a Deus. No capítulo 4, Tiago vai falar sobre o perigo de quando nós passamos por tribulações. Eu já tinha falado isso antes, sobre, em vez de encararmos olhando para Deus, nós precisamos olhar para nós mesmos, olhar para as nossas tentações e ceder às tentações que nós mesmos produzimos em nosso coração. E Tiago vai falar aqui que um outro perigo é de nos relacionarmos demais com o mundo, de desenvolvermos amizade com o mundo. E quando você desenvolve amizade com o mundo, você, na verdade, está pensando só nos seus próprios interesses. E Tiago vai dizer que na igreja havia rixas, havia divisões, havia contendas. E sempre a causa é essa: o individualismo. Então, em momentos de crises, momentos difíceis da vida, nós não podemos ser individualistas. Em momentos complicados, em momentos de tribulação, eu não posso pensar só na minha vida, só nos meus desejos, só nos meus prazeres, só para eu me livrar do sofrimento. Tiago vai mostrar que durante o sofrimento nós devemos olhar para Deus, desenvolver o nosso relacionamento com Deus, continuar cuidando do próximo, sujeitando ao Senhor. E isso fortalecerá a nossa vida de tal maneira que o diabo fugirá de nós. E aí eu aprendo a cuidar do meu irmão. Eu não vou julgar o meu irmão de qualquer modo. Eu olharei para o meu irmão conforme as Escrituras, não como legalismo, mas com propósito de crescimento mútuo, de fortalecimento mútuo. E vou olhar para a vida e saber que a vida não está em minhas mãos. Ela pertence ao Senhor. Nós podemos fazer planos, mas ela pertence ao Senhor. E Tiago nos dá então uma cosmovisão bíblica de como devemos olhar para as circunstâncias da vida, para os nossos relacionamentos. E aí no capítulo 5, ele vai falar aqueles que causam mais sofrimento ainda. Que ele já tinha mencionado antes, que eram os ricos. Havia um grupo de homens, de mulheres, talvez, que estavam oprimindo os pobres. Eles já estavam sofrendo. E aí esses ricos que tinham poder, detinham o controle da justiça, tornando ela em injustiça, ele repreende estes para que não provoquem mais mal. Ele faz 4 acusações. Ele fala que é inútil juntar bens materiais para si mesmo. Não é problema ser rico, ter bens, ter riquezas. Mas a questão é, se você acumular pelo acumular, você acumular para o seu bel prazer, e você não ser generoso. Se você vê alguém em sofrimento, se você pensa, opa, eu vou me preservar para que eu não passe pelo sofrimento. E a gente já viu isso antes aqui, que o dinheiro não é garantia que você não vai passar por sofrimento, porque o dinheiro pode ir embora, pode sumir, você pode perder tudo. E aí Tiago faz esse alerta: olha, não junte bens materiais, o correto é se preocupar com os bens celestiais. O Paulo vai dizer: pensem nas coisas do alto, não das coisas que são daqui da terra. Uma outra coisa que Tiago faz de acusação aqui a esses ricos é que eles estavam defraudando os trabalhadores. Eles eram dignos do seu salário, mas eles não estavam recebendo. Eles estavam sendo explorados. Eles estavam cometendo uma injustiça social. E injustiça social provoca a ira de Deus. Aqueles que têm a responsabilidade de promover o bem-estar do outro e não faz, a palavra de Deus diz que isso está pecando, está errando. Se eu deveria ajudar um próximo que está passando por uma situação difícil, eu não faço isso, pelo contrário, eu vou acumulando para mim mesmo, eu estou provocando a ira de Deus sobre a minha vida. E a terceira acusação que Tiago faz aqui é sobre a vida luxuosa. Além de não se preocupar com o outro, começa a uma vida egoísta, cheia de luxo, cheia de prazeres. Enquanto uns não têm nada, você tem tudo. Não sei se vocês sabem disso, Goiânia é uma das cidades
brasileiras, uma das capitais mais brasileiras que tem mais desigualdade social. O que isso quer dizer? Quem é rico na nossa cidade é rico mesmo. E quem é pobre para valer. Há uma grande diferença social nesse sentido. Talvez a gente não perceba no dia a dia, ainda mais se você viver no meio termo, né, na classe social média, você não percebe tantas as discrepâncias. Mas se você conhecer alguém extremamente rico e alguém extremamente pobre, você vai ver quantas vezes esses extremamente ricos, nem todos, tá, vivem apenas no luxo, enquanto outros literalmente estão vivendo no lixo. E aí, por fim, Tiago faz uma acusação séria. Olha, vocês estão promovendo essa injustiça social, vocês são assassinos. Primeiro que Tiago falou anteriormente que eles compravam a justiça, os ricos. Então, alguma causa pendente, eles sempre levavam o melhor. E muitas vezes os pobres iam presos, mofavam na cadeia, como a gente tem essa expressão. Mas também é acusado de assassinato porque deixavam os pobres na condição de miséria, sem recursos, sendo que poderia ajudá-los. Então, se alguém tem recurso nessa terra e não ajuda aqueles que têm dificuldade, está em pecado diante do Senhor. Ele está, em vez de facilitar as pessoas a enfrentarem o sofrimento, ela está provocando mais sofrimento. E Tiago diz que Deus não tolera isso. E quem vive dessa maneira experimentará o juízo do Senhor. Daí, Tiago, no próximo versículos, ele vai falar para aqueles que estão sofrendo. Nós estamos sofrendo aqui, há uma injustiça social, nós estamos sendo explorados. Como suportar tudo isso? Aí Tiago vai dizer, é preciso ter paciência. Esse é o grande tema que eu quero destacar hoje aqui. Paciência. Na nossa vida, irmãos, se tem algo que nós devemos desenvolver, é a paciência. E isso não é tão simples. Tem uma música do Lenine que diz que eu finjo ter paciência. O que o Tiago está dizendo não é para fingir que você é paciente. Aquela ideia que a pessoa por fora está parecendo, está tudo sereno, está tudo bem, aquela cara de paisagem, mas por dentro ela está irada, há um vulcão dentro dela de raiva, de impaciência. Não é para fingir. É algo do coração, é algo da alma, que vai transbordar também. O Tiago nos diz aqui no versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Tiago nos dá o parâmetro da paciência. A paciência não é até dar tudo certo na sua vida, na perspectiva terrena. Espere que até que tudo se resolva. Não é isso que Tiago está falando. Ele está falando de uma perspectiva muito maior. Ele está falando, tenha paciência, mesmo que isso dure até a volta do Senhor, porque esse é nosso alvo, esse é nosso referencial. Temos que olhar para esse momento da nossa história, da história da humanidade, que é a volta de Cristo Jesus. Então, quando ele usa a palavra paciência, ele está falando sobre perseverança em meio à pressão que possamos viver nesse mundo, seja a pressão por perseguição, seja a pressão por dificuldades, seja a pressão pela adversidade, pela tribulação, nós devemos ter perseverança, paciência. E paciência não é ficar aquela coisa blasé, suave, meditando e o mundo caindo ao seu redor e você não está vendo. Não é isso. William Barclay, ele diz o seguinte, uma definição importante sobre essa paciência. Paciência, mas não passiva, e sim um espírito grandioso que pode enfrentar as marés da dúvida e tristeza e desastres, e ainda se manter firme e chegar ao outro lado com fé ainda mais forte. Pode haver uma fé que nunca reclamou ou questionou durante sua vida, mas fé ainda maior é aquela que explodiu com reclamações e foi torturada por questionamentos e ainda creu.
Então, não é que você, quando passar por dificuldade, você não pode se perguntar, se indagar, se questionar o próprio Deus. Isso faz parte. Mas mesmo diante desses questionamentos, a sua fé vai se manter. Você vai perseverar. Hoje eu estava conversando com uma irmã que ela usou justamente essa expressão, que ela estava passando por um momento difícil. E ela começou a questionar Deus, Deus, até quando, até quando, até quando? E parece que o Senhor não me ouve, eu não estou te ouvindo mais, Deus. E aí Deus trouxe uma palavra no coração dela. E ela mesma confessou, disse, a fé dela foi fortalecida, porque ela ouviu a voz do Senhor. O Senhor acalmou o coração dela. Mas havia esse questionamento, havia essa luta, que em si não é errado. Agora o problema é você, diante desses questionamentos, você desistir. Não quero mais saber, desisto de tudo. Paciência, porque algo grandioso ainda está por vir. A paciência aqui então dá a ideia de ser longânimo, né? Ter um ânimo longo, esticar a corda. A longanimidade é mais ou menos por isso, é que ela vai esticando. Deus possibilita você esticar o seu ânimo, a sua paciência diante das situações complicadas. Por isso que é necessário, irmãos, esperarmos em Deus, sem desespero, sem perda do ânimo, porque teremos a vinda do Senhor. A palavra usada aqui é parousia, é uma palavra que era usada para uma visita oficial de um rei. Então, quando o rei iria a algum lugar, alguma parte do seu reino, ele anunciava, ele não chegava de surpresa. E ia toda uma comitiva anunciar, declarar: o rei está chegando, preparem-se para a chegada do rei. A gente tem mais ou menos algo semelhante, por exemplo, quando o governador do estado, ele vai a alguma cidade do nosso estado, ele não chega de uma hora para outra lá. Há toda uma comitiva, uma preparação, há um lugar para ser recebido, há o buffet que vai ter, há uma logística para a chegada, para a saída, a imprensa também é convocada. Então há uma preparação para a chegada do governador. A palavra usada aqui dá essa ideia. Quando ele fala da vinda do Senhor, tenham paciência, se preparem para a volta do Senhor. E se preparem alegremente, com bom ânimo, com satisfação, porque vocês estão para receber o Rei. Então não olhem para as suas circunstâncias e achar que é a coisa mais importante que está acontecendo. Não, a coisa mais importante ainda vai acontecer, que é a volta do Senhor, a volta do nosso Rei. E se preparem para isso. Mesmo que seja difícil a preparação, pensem nisso. E aí ele vai usar um exemplo aqui de alguém que se prepara para algo. Versículo 7 continua: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Hoje a agricultura, a gente sabe que ela é bem desenvolvida. Naquele tempo, quando o agricultor plantava, ele tinha que esperar a chuva para colher o fruto daquele esforço da lavoura. Ele tinha que esperar, ele tinha que ter paciência. Ele sabia que a chuva viria, a chuva não ia falhar, pelo menos regularmente ela não falhava. Ele esperava pacientemente para desfrutar da colheita tão desejada. Nós estamos semeando, irmãos, a volta do Senhor, aguardando a volta dele. Iremos colher esse fruto. Deus tem um plano soberano para as nossas vidas. Nós temos que saber esperar. Um exemplo dessa espera: quando você vai programar uma viagem de férias, você tem criança em casa, se você, nas férias nós vamos viajar. Só que as crianças já querem viajar logo, já querem ir logo. Às vezes elas não compreendem que o pai está preparando, está ajeitando tudo para essa viagem.
E a criança fica impaciente. Já vamos viajar hoje? Já vamos e tudo mais. Mas os pais sabem que não podem ser assim. Eles têm que preparar tudo. Tem que fazer a logística da viagem para que a viagem seja bem sucedida. Nosso Deus está preparando, meus irmãos, essa grande viagem para nós, essa grande férias para nós, com perfeição. Então aguardemos, tenhamos paciência. O versículo 8 ele diz: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então Tiago faz essa comparação, assim como os agricultores esperam. Vocês também precisam esperar. Fortaleça o coração, sejam fortes, confiantes, porque essa confiança está na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não falha. Deus não é homem para mentir. Se ele disse que voltaria, ele voltará. Mas parece que não é tão fácil a gente compreender isso, né? Porque já foram mais de 2000 anos que o Senhor já se foi. Olha o que o apóstolo Pedro diz nesses dois aspectos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Essa é a primeira carta. Aí talvez os leitores de Pedro e os ouvintes dessa carta, Pedro está falando que a volta está próxima. Pedro, está demorando. Quando vai ser essa volta? Nós estamos sofrendo. As cartas de Pedro podem falar muito sobre sofrimento também. Nós estamos padecendo. Não está fácil, Pedro, vivermos. Quando o Senhor vai voltar? Demora muito. Como assim está próximo? Aí na segunda carta, no capítulo 3, versículo 8 e 9, Pedro vai dizer, respondendo talvez esses questionamentos: mais uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ou seja, Deus não trabalha no nosso tempo. O que você é demorado, para Deus não é demorado. E ele diz: o Senhor não retarda e não demora a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorado. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O próprio Deus tem paciência. Ele sabe o tempo certo. Ele sabe o tempo que ele vai agir. Nós não sabemos o tempo que Deus vai agir, mas sabemos que ele agirá. Tenha paciência. E aí, uma das demonstrações que você está vivendo a paciência, está esperando em Deus, é o que ele vai dizer no versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Que muitas vezes, talvez, aqueles irmãos estavam querendo fazer justiça com as próprias mãos. Estavam querendo, eles mesmos, serem os juízes das circunstâncias, das situações. Mas a exortação, olha, não façam isso. Não queiram ser juízes. O juiz é Deus. Então, somente se preparem para o encontro com este juiz. Tenha um bom relacionamento com o próximo. Aprenda a suportar ofensas. Aprenda a suportar traições. Aprenda a suportar vacilos que as pessoas têm contra você. Espere que a justiça de Deus virá. Então se preparem sendo sóbrios, sendo santos, se vestindo do Senhor. Pensem na volta dele e não resolver os seus problemas agora nessa terra. O apóstolo João nos diz o seguinte, 1 João capítulo 2, 28, diz assim: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. E às vezes as pessoas se esquecem que Jesus vai voltar, em vez de olhar para essa volta, olhar para os céus, esperar a volta e vivendo aqui na terra, como a palavra nos diz, de modo justo, de modo santo, nos relacionamentos corretos, a gente quer resolver
a vida do nosso jeito. Isso nos afasta de Cristo hoje e nos afastará para sempre. Porque a volta de Cristo não será mais para salvar, mas será para julgar, para separar o trigo do joio. É o que Jesus mesmo fala lá em Marcos, capítulo 4, versículo 29. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar a foice, porque a colheita chegou. É uma separação que o próprio Cristo vai fazer. Então, se hoje você acha que há injustiças, você acha que você não está sendo bem tratado, você acha que você merecia algo melhor, calma. Porque o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Ele é o supremo juiz. Também estava conversando com alguns irmãos hoje. Eles passaram por um momento de injustiça e ficaram muito constrangidos com isso, porque acaba que essa injustiça move uma imagem distorcida das pessoas a respeito dessa família. Para quem não conhece a história do que aconteceu, e aí eles perceberam que a justiça humana não vai resolver. E a conversa nossa foi justamente essa hoje. Olha, Deus é o supremo juiz. Ele é o nosso vingador. Tem hora que não dá, irmãos. Tem hora que nós seremos injustiçados, seremos humilhados, nossos direitos não serão levados em conta. Mas por isso que a palavra de Deus, tenham paciência. Porque o juízo final será presidido pelo Senhor. Nosso Senhor morreu pelos nossos pecados, que nos salvou, mas agora virá para julgar todas as coisas. Lá em Apocalipse 6, versículos 12 a 17. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro com um pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como uma figueira deixa cair seus figos verdes, quando sacudido por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. Disseram aos montes, aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Esse é o pavor para aqueles que são injustos. Esse é o pavor para aqueles que não levam o juízo de Deus em consideração. Mas aqueles que são refugiados na cruz de Cristo, do nosso Salvador, que receberam a justiça que está na cruz, e que agora vivem de modo justo nessa terra, esse dia não será de pavor, mas será de glória também. E Tiago fala ainda no versículo 10, irmãos, ele vai usar o exemplo aqui. Tomem como exemplo o sofrimento e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Por que ele usa os profetas? Os profetas sofreram muito. Eles foram muito injustiçados. Alguns foram mortos, porque estavam pregando a palavra de Deus, porque estavam falando a verdade, estavam proclamando os oráculos de Deus e foram mortos por causa disso. E não é só os profetas do Antigo Testamento. A gente viu João Batista no Novo Testamento e tantos outros santos na história da igreja que morreram por causa do Evangelho. Tinham uma vida reta, justa, digna. Não tinha um A para se falar contra eles, mas foram mortos nos tribunais dos homens. E aí Tiago diz, olha para esses homens e mulheres que sofreram, mas tiveram paciência no Senhor. E dá mais exemplo. Versículo 11. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. E ele vai falar então do exemplo de Jó.
A gente conhece a história de Jó e sabe que Jó era um homem reto, um homem íntegro. Qualquer coisa que acontecesse na vida de Jó de sofrimento, nosso olhar era uma injustiça. Era uma situação complicada. E ele foi injustiçado muitas vezes por seus amigos, por aquelas pessoas que olhavam para ele: "Oh, você está em pecado, Jó. Confesse logo seu pecado para você sair desse sofrimento." E Jó se questionava. Lembra da paciência? A paciência não quer dizer que você não pode se questionar, se perguntar. Questionar o próprio Deus. Jó fez isso. E Deus também trouxe a palavra a Jó, foi confortando o coração de Jó. Ao ponto que Jó diz o seguinte: "Dependia no pó e na cinza", que agora ele entendia que era Deus. Ele aprendeu sobre o Senhor, sobre a justiça do Senhor. E o Senhor o colocou em uma situação muito melhor do que ele era antes. Tome cuidado. Essa não é a mesma promessa agora para todos nós. Não é porque você está passando por uma crise, uma situação difícil, que quando isso acabar, você vai estar em uma situação melhor do que antes. Pode ser que isso não aconteça. Mas uma coisa é certa: no final de tudo, sim, a nossa situação vai ser muito melhor do que qualquer momento bom e sublime que você viveu nesta terra. Mas o que vai marcar, contemplar isso, a nossa perseverança, a nossa paciência. E ele finaliza, né? O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. A gente viu isso na vida dos profetas, na vida de Jó. Como diz, Jó lutou, Jó questionou, mas Jó confiou. Ele viu a misericórdia e a compaixão de Deus. Jó contemplou e disse que o meu Redentor vive. Ele aprendeu a olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Esse nosso Deus, que é cheio de misericórdia e de compaixão, demonstrou toda a intensidade desses atributos ao enviar Jesus Cristo para pagar o preço incalculável para os nossos pecados. Então, se você olha para a sua vida cheia de injustiças, cheia de sofrimento, cheia de tribulações, cheia de dores, não seja esse a sua perspectiva de vida. Não seja o sofrimento a palavra final da sua vida, mas que seja o sofrimento de Cristo. Olhe para o sofrimento de Cristo, porque o sofrimento de Cristo, que é incalculável, que você jamais vai passar, é que te garante a alegria eterna. Então, nós podemos ter alegria no sofrimento, paciência no sofrimento, somente se olharmos para Cristo. Porque Cristo foi aquele que suportou tudo com alegria, suportou tudo com paciência, para que nós pudéssemos desfrutar do fruto de sua justiça. Nessa vida que nós temos, tantas coisas que nos assustam. Que injustiça, que maldade que está acontecendo naquele país. O Senhor está vendo isso. Virá o juízo. Creia nisso. Sejamos pacientes, irmãos. Fiquem na paz e até mais.